Paulo, tudo bem, porque pelo menos escapou do rebaixamento, agora é oficial com a vitória, o São Paulo vencendo por 3-1, escapa do rebaixamento, e o Grêmio agradece também, né, Zupac? Porque mantém vivo o sonho de se manter na Série A, por mais difícil que esteja. O Grêmio vai salvando match points, né? Porque o Grêmio poderia cair ontem, salvou o primeiro match point. O Grêmio poderia cair hoje com a vitória do São Paulo, independentemente do que aconteça com o Cuiabá, e o Cuiabá nesse momento está vencendo, mas isso não importa para o Grêmio hoje. Então, hoje, o Grêmio salva o segundo match point e o São Paulo já pode encomendar o panetone, montar a árvore, Feliz Natal, até 2022. Feliz não é, né? Aquele ufa. A gente tá vendo os gols triste, aí. Menos triste Natal, O Luciano fez o primeiro, o Calheri tocaram nele, ele fez gol aos 43. Aí o sustinho para o tricolor veio com o Marcos Vinícius. E é no diminutivo, porque era um gol de vamos lá, vamos tentar a virada. Popular, mas o Luciano... Autor do gol foi o sorriso? É, foi o sorriso. E o Luciano vai fazer mais um. Olha que bola do Miranda. Lançamento de quarterback. Falhou o Forster e o Luciano fez terceiro. São Paulo jogou bem, Zupac? São Paulo jogou melhor do que o Juventude o tempo inteiro, assim, tirando pequenas frações do primeiro tempo, tempo bem reduzido, e do segundo tempo, no instante que o Juventude faz o gol, o time já havia levado alguns perigos ao Volpi, até finaliza mais que o São Paulo no segundo tempo o Juventude, mas no todo, São Paulo foi melhor. Não foi uma grande atuação, mas foi o suficiente para vencer. Acho que o placar e o que foi o jogo traduziu bem a diferença entre as duas equipes. Era inesperado que o São Paulo fizesse uma grande atuação, pelo simples motivo que esse São Paulo não tem feito grandes atuações, né? Acho que exceção feita nos últimos jogos, ao jogo contra o Palmeiras, é um time que não vem jogando bem, né? E hoje conseguiu render mais do que vinha rendendo e venceu de forma justa. Ponto positivo desse jogo, para mim, além das questões individuais, foi o começo forte. E aí a gente sempre lembra do melhor jogo do Rogério pelo São Paulo, que foi contra o Corinthians, que teve também um começo forte, né? Antes do clássico contra o Palmeiras, né? Que também foi muito bom. Mas nesses jogos de começo forte, o São Paulo tem encontrado uma segurança maior para sustentar o resultado. E hoje foi assim, com o Luciano em uma noite bastante inspirada, bastante dedicada também. Acho que a dedicação, além da parte técnica... E é uma marca do Luciano isso, né? É sim. E ele precisava mostrar isso mais nos últimos jogos, né? O Luciano vem de uma temporada muito instável do ponto de vista físico, instável do ponto de vista técnico. Hoje ele jogou bem, participou de todos os gols, fez 2 e participou do segundo, brigou, até exagerou em algumas simulações e tal. Mas ele foi o nome do jogo, de uma justa vitória que fecha o ano do São Paulo. Agora, a gente viu o Douglas fazendo uma boa defesa. O primeiro tempo foi amplamente favorável ao São Paulo. O São Paulo poderia ter feito mais gols. Aí o Juventude cresce um pouco no segundo tempo. O Sara tem um problema no joelho, por isso não jogou, né? E era uma chance de ele voltar a atuar na sua função o tempo inteiro, né? Sempre lembrando que contra o Grêmio o Rogério errou feio, né? Ao colocá-lo como um lateral, como um ala pela direita, depois tentou corrigir. E o São Paulo se comportou dentro do possível bem, né? Mesmo sem o seu principal jogador no momento, né? E nessa era Rogério, o Gabriel Sara tem sido o principal jogador do São Paulo. A equipe de fato conseguiu se comportar bem sem o atleta. E o Caco tocou num ponto importante, que é o São Paulo acabou mas acabou encontrando nos cruzamentos, nas jogadas laterais, a sua principal fonte de ataque, né? A fonte ofensiva, porque o time não conseguiu muito articular por dentro, né? O Lisieiro foi o volante mais centralizado, o Nestor saindo por um lado, o Igor Gomes saindo por outro lado, e esses meias não conseguiram achar o jogo por dentro. Mesmo com o Luciano muitas vezes voltando, o São Paulo não conseguiu jogar por dentro. Então não foi um São Paulo que se articulou bem, que construiu grandes jogadas, né? O São Paulo teve os seus momentos mais agudos no primeiro tempo, quando encontrou o jogo pelos lados, ou com o Rigoni caindo mais pela direita, ou com o Reinaldo aparecendo mais pela esquerda. O Igor Vinícius nem apareceu tanto assim no primeiro tempo. E através desses cruzamentos, o São Paulo acabou encontrando o primeiro gol e depois de um escanteio acabou encontrando o segundo gol. No segundo tempo, como eu falei, o Juventude finalizou mais que o São Paulo. O São Paulo acabou esperando um pouco mais e tentou acelerar um pouco mais o jogo no contra-ataque. A gente viu ali num baita lançamento do Miranda, que jogou muito, mais uma vez, não só porque fez o lançamento do gol, mas o Miranda com a postura defensiva dominante, como geralmente é, né? O Arboleda um pouco mais instável e o Miranda dominante, mas foi um São Paulo que tomou alguns sustos no segundo tempo, mas acelerou o jogo para matar. Agora, em termos de criação, não foi um grande jogo do São Paulo, não. É que do outro lado, o Juventude também não é um time de muita criação. Até acho que o Chico fez uma partida bem boa. Se o Luciano de um lado participou o tempo inteiro, o Chico do outro lado estava o tempo inteiro com a bola, ou o tempo inteiro perto da bola, explorando os avanços do Reinaldo bastante. No lance do gol do Juventude, ele está do outro lado. Agora, foi uma atuação suficiente para vencer. Agora, uma atuação criativa, uma atuação com muito repertório, e isso não foi. E não era isso que o São Paulo deveria apresentar. O São Paulo tinha que ganhar. A gente está no momento do campeonato, que acabou, né, Edu? Faltam 3 dias para acabar, que não dá para... Não é hora de esperar a evolução, de esperar o crescimento. Agora, os times, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que mostrar, eles já mostraram. Então, quem precisa de ponto, tem que buscar o ponto. A evolução, o crescimento, vai ficar para 2022 com pré-temporada e com outra mentalidade. Era para ser um resultado
de alívio. E acho que foi de alívio para o torcedor de São Paulo, que nunca viu o seu time ficar até a penúltima rodada disputando possibilidade de rebaixamento. Pela primeira vez isso aconteceu e essa possibilidade não existe mais com a vitória por 3-1. Mas, acima de tudo, os 40.422 torcedores que aqui estiveram proporcionaram aí um ótimo público, mais um ótimo público do São Paulo nessa fase ruim. Eles fizeram exatamente o que foi prometido. Apoiaram do começo ao fim. Nos últimos 2 minutos, comandados um pouco pela aquela torcida que está deixando ali, que é uniformizada, organizada, a principal, nos últimos 2 minutos, essa torcida colocou para fora tudo aquilo que ela estava vivenciando nos últimos meses, nas últimas semanas. Então teve grito de time sem vergonha, teve grito, queremos jogador, muito respeito com a camisa tricolor, time de pipoqueiros, enfim, vários e vários gritos da torcida. E aí aquela torcida organizada foi apoiada por quase todo o estádio, pelo chamado torcedor comum. E os jogadores tiveram que sair daqui cabisbaixos, comemoraram entre eles a vitória, ali no gramado, com abraços, com cumprimentos, mas não saudaram a torcida, saíram cabisbaixos com esse resultado de 3-1 contra o Juventude, porque não era isso que o São Paulo projetava na temporada. Isso aí. 3-1, agora vai fazer um amistoso contra o América de Minas, da mesma forma que eu estava ouvindo vocês falando a respeito do Corinthians, cada posição que o São Paulo conseguir a mais nessa última rodada na tabela, vai entrar um dinheiro a mais, e hoje dinheiro no São Paulo é algo que não existe, então qualquer um que entrar ajuda muito. Então esse objetivo, esse jogo com o América agora passa a ser apenas de término de temporada, se possível, dignamente, e mais, colocar a chance de colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso, melhorando a sua qualificação na tabela de classificação. A Sul-Americana é uma realidade, até pelo número elevado de times que vão disputar a Libertadores, aumenta também o corte na classificação para a Sul-Americana, só o 16º não deve disputar a Sul-Americana, então sobrou isso para o São Paulo. Tem jogador que está fora suspenso, 3, tem jogador machucado, teve jogador voltando como o Luciano e o Luan, mas principalmente o Luciano, e se tornando ídolo novamente aqui diante do torcedor. Tô aqui, Charás, o PAC à disposição de vocês no Morumbi, dentro desse Sport Center. Ô, Edu, eu queria saber de você se o gol do Juventude chegou a assustar a torcida, porque com certeza, parecia aquela coisa, caramba, mim. os caras fizeram gol, a gente fez 2-0, os caras fizeram gol, teve um silêncio aí no Morumbi? Teve silêncio durante 2 minutos, silêncio, Xará, do tipo, vai acontecer de novo? E o São Paulo tem alguns exemplos esse ano, posso lembrar de um, contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Tava 2-0, levou o primeiro, levou o segundo, saiu daqui com 2-2 e tomou a paulada lá, 3-1, passeio do Fortaleza lá. Então o São Paulo, durante o ano, ele não deu à torcida a confiança necessária para ela acreditar que mesmo sofrendo um gol com 2-0 e jogando melhor que o adversário, não haveria perigo. Não deu essa confiança à torcida. E claro, o torcedor já ficou nervoso. É que, por sorte, veio aquele terceiro gol do Luciano no lançamento do Miranda, e aí o desafogo total, porque aí se percebia já que o Juventude não teria forças para buscar o empate. E nem ameaçou muito, para falar a verdade, né? O Volpe foi ali o espectador, teve uma falta que pegou na parte de cima do travessão, uns chutes de média e longa distância, uns cruzamentos, mas o Juventude hoje ficou muito aquém. Eu, por exemplo, vi o jogo do Juventude com o Bragantino, 2 para trás desse aqui, e acho que faltou muito daquele Juventude que venceu o Bragantino por 1-0 lá em Caxias do Sul. O São Paulo me pareceu que hoje sentiu mais o clima de decisão do que o próprio Juventude. E ajudou muito, claro, Xará, o gol logo no início da partida, porque se esse gol não sai, com o passar do tempo, se esse gol demora, talvez o nervosismo fizesse com que o São Paulo passasse por um novo sofrimento aqui no Morumbi diante do Juventude. Deu tudo certo. Não tem hora ruim pra sair gol, mas aos 5 minutos de jogo é sensacional. Verdade. O Miranda é um monstro, fez até jogada de ponta direita ali. Você quer conversar com o Edu Afonso, Zupac? Quero inicialmente mandar um grande abraço pro Edu. E a minha pergunta é sobre o Luciano, Edu. Você falou aí sobre ele voltar a ser ídolo nessa reta final de temporada. E a gente lembra que o Luciano teve uma temporada muito complicada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância, não só da atuação, né, mas dos gols marcados do Luciano nesse fim de temporada. A gente viu hoje também o Rigoni, que com o Rogério não tem jogado tão bem quanto jogava com o Hernan Crespo, participando do primeiro gol, dando assistência pro próprio Luciano. O Caleri também marcando mais uma vez pelo São Paulo. Importância do jogo de hoje para esse trio de ataque, Edu. Fala, Zupac, tudo bem? Grande abraço também pra você aí. Bem, vamos começar com o Luciano. Ele não teve uma temporada boa, foram 3 lesões, essa última uma cirurgia no punho. E eu, sinceramente, quando vi que ele treinou ontem, hoje eu ainda tinha dúvida se ele iria jogar. Mas o Rogério arriscou, precisava do resultado. E assim, como o Rogério arriscou de maneira errada contra o Grêmio, hoje foi um acerto ter colocado o Luciano em campo. Não é só pelos gols, não. Eu explico, o Luciano, ele dá uma vibração pro time diferente. Ele até às vezes exagerado, quer brigar com todo mundo, quer discutir com o árbitro, enfim, às vezes ele exagera, corre risco. Tanto que tomou o 3º cartão amarelo, não vai jogar a última contra o América. Ele, Arboleda e Lisieiro, os 3 levaram o 3º amarelo e não jogam em Belo Horizonte na quinta-feira. Mas ele mexe, e aí o torcedor gosta desse jogador. Ele prefere esse jogador ativo, esse jogador vibrante, esse jogador provocador, que é o Luciano.
do que o jogador passivo, o jogador que não vive um momento delicado que o São Paulo viveu esse ano, que não se importa, não trabalha. Então, o Luciano tem muito ponto com a torcida, não teve uma boa temporada, fez só 4 gols no Campeonato Brasileiro, com os 2 de hoje, é pouco. Ele foi o artilheiro do Brasileiro ano passado e jogou aí do meio do ano pra frente, perdeu uma parte inicial do Campeonato Brasileiro, mesmo assim terminou como artilheiro com 18 gols, mas é uma peça de muita importância pro Rogério Ceni no ano que vem. Não foi de tanta importância pro Crespo. O Luciano perdeu muito espaço com o Crespo. Lógico, as lesões atrapalharam, mas perdeu muito espaço. Rigoni e Caleri, já passaram. O Rigoni completou hoje 13 partidas sem marcar. É verdade, fez uma ótima assistência no primeiro gol, mas são 13 jogos sem marcar. O Caleri terminou como artilheiro da era Rogério. Ou vai terminar, não sei que alguém faça aí muitos gols no jogo contra o América. O artilheiro da era Rogério Ceni. Ele também chegou há pouco tempo, teve poucas oportunidades com o Crespo, mais pela questão física, né? Demorou, estava muito tempo parado, demorou para entrar em forma. Mas o Caleri, assim, não é aquele jogador, diferentemente da primeira passagem dele, ele não tem a mesma movimentação, mas ele se posiciona no lugar certo e na hora certa. E eu acho que conta muito essa química que ele tem com a torcida, né? Sai o gol, vem o hino, toca pro Caleri que é gol. E aí dá uma esquentada, dá uma movimentada no Morumbi, o Caleri em campo. São 3 jogadores que têm contrato com o São Paulo pro ano que vem e que mesmo com essa crise financeira, eu não acredito que o São Paulo abra a mão, a não ser que venha uma proposta assim, de fora, irrecusável, daquelas que não tem como o clube falar não, dizer o não. Senão, eles serão peças aí de ataque do São Paulo, só que não com as características que o Rogério quer. O Rogério quer pelo menos 2 velocistas, 2 jogadores rápidos de lado de campo para completar esse ataque que vai ter muitos desfalques, né? O Roja já foi embora, o Éder mais uma vez não foi relacionado, tem 1 ano de contrato, mas vai rescindir. O Galeano não deve ficar, é pouco provável que o São Paulo pague $1 milhão pelo Galeano. O Marquinhos ainda é muito cru, talvez para jogos mais importantes, está sendo amadurecido aos poucos. Então o São Paulo vai precisar de companheiros para Luciano, Rigoni e Caleri. É isso. Ô Edu, você falou com toda a propriedade que o São Paulo agora pensa em Sul-Americana, mas você sabe que é incrível, mas até Libertadores. A gente volta a falar já, ô Xará, mas pelos resultados, o São Paulo ainda pode sonhar em Libertadores. É inacreditável. Ele faz o último jogo contra o América, é um adversário nessa inacreditável. briga. Como temos 8 vagas, eu tô fazendo as contas aqui, é possível ainda o São Paulo sonhar com Libertadores. Pessoal, foi difícil, foi suado, foi um sufoco, mas o São Paulo venceu. Felicidade? Muito pelo contrário. Alívio. Alívio, mas envergonhado pela campanha que esse time passou. E nós, torcedores, é que ajudamos esse time a sair do fosso. Esses 40 mil, mais os mais de 130 mil que estiveram nos jogos anteriores. A torcida venceu e manteve o São Paulo na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora é reformular, né? E as notícias não pararam. Até Muricy pode sair do São Paulo. É isso que vocês estão escutando. Mas no próximo vídeo eu falo mais sobre o assunto. Vou falar do jogo. Um jogo com bastante vontade, que é o que o São Paulo deveria sempre demonstrar. Pouca técnica, mas teve um diferencial, né? Luciano. Pô, se o São Paulo tivesse mais Lucianos no time, o São Paulo brigava por algo mais. Vontade, simples assim, com raça, com técnica, de vez em quando um pouco estabalhada, de vez em quando um pouco acima do tom, mas o cara foi lá e resolveu, fez 2 gols e colocou o São Paulo na Série A do ano de 2022. Falaram em pré-Libertadores. Eu acho inacreditável isso acontecer. Eu vou cortar minha língua, porque, cara, não é possível. Eu nunca suei tanto vendo um jogo de futebol. Parecia que eu tava em campo. É um desespero só ver esse time de São Paulo. E ainda o pessoal tem coragem de falar que o São Paulo tem chance de ir para a Libertadores. Se acontecer, vai ser um milagre natalino. Porque não tem condições nenhumas. E essa equipe, para chegar em 2021 para passar vergonha na pré e cair na primeira fase, não sei, viu? Deixem seus comentários aí o que vocês acham. Se vocês ainda têm esperança do São Paulo na pré-Libertadores, eu já estou feliz da vida com a manutenção da Série A. Feliz no sentido de que a instituição, o clube, não merece passar por esse tipo de situação. Vergonha, porque o São Paulo é muito maior do que isso. E a urgência, a necessidade de ocorrer um faxinão. Faxinão que já está começando aos pouquinhos. Mas no vídeo de amanhã eu falo mais. Hoje é só um sentimento de alívio. E agora é respirar, dormir em paz. Quinta-feira tem o último jogo contra o América Mineiro. O São Paulo vai desfalcado de Luciano, Arboleda e Lisieiro, que tomaram o 3º cartão amarelo. Então não vai ser mole não. O América vem bem melhor que o São Paulo, mas vamos ver. E ficar de olho no Lucas Cal aí, que é um jogador do São Paulo que deve voltar de empréstimo e possivelmente deve ser usado por Rogério Ceni. Tá ok? Então é isso. A segunda-feira, graças a Deus, terminou bem. São Paulo 3, Juventude 1. Eu gostaria de enviar a todos um pedido que é: se inscreva no canal, deixa um like, ativa o sininho e
Saudações tricolores e valeu!